É o centro de confinamento de terroristas. Só gente da pesada que tá aí. Dá só uma olhada como é que funciona aí as coisas no Secote, porque o negócio é sinistro. Olha aí. Aqueles que entram nesta prisão são destinados a nunca sair vivos. Não tem como sair. Como você vai sair daqui? Mais de 70 mil pessoas, aproximadamente 2% da população adulta do país, foram detidas em apenas 16 meses. Ônibus transportaram milhares de membros de gangues acorrentados para o Secote em uma operação noturna altamente coordenada. O Secote, Centro de Confinamento de Terrorismo, foi construído e inaugurado em El Salvador em 2023, agora recente, né? Cercados por guardas armados, nenhum deles ousou desobedecer às ordens. Olha aí, a capacidade do presídio é de 40 mil prisioneiros. É muita gente comparado com o país, né? 5 milhões de pessoas que o país tem. Dá só uma olhada aí como é que funciona para entrar no presídio. Então, disseram-me que há 7 filtros de segurança. Isso faz com que seja praticamente impossível alguém entrar ou sair sem autorização total. Fora jornalistas, ninguém mais vai entrar aí para fazer gracinha não, né? Tem negócio de visita tal, de visita íntima. Ninguém nem ouve falar isso. Saidinha Dia das Mães, não tem essa frescura não. Inclusive, em mais de 2 anos até agora não teve nenhuma fuga. É até muito interessante o facto de a prisão estar construída com uma tecnologia que não permite sinal telefônico, pelo que nada comunica daqui para dentro. Os caras que estão ali dentro, eles continuam tentando, de uma certa forma, administrar o crime de lá de dentro. Claro que nessas condições aí é impossível, né? Mas eles continuam tentando fazer isso aí. Construída em 2022, esta enorme prisão é composta por 8 módulos separados, espalhados por 1,66 km². Cada par de módulos é cercado por 2 paredes separadas de 3 metros de altura com arame farpado. Toda a instalação é cercada por um muro imponente de 9 metros de altura, com uma cerca elétrica de 3 metros. 12 metros de altura e mais uma cerca elétrica de 15 mil volts, não tem como. Para você escalar 9 metros é impossível, uma parede lisa é impossível, né? E ainda lá em cima ainda tem 15 mil volts, tá doido? É impossível. Mais de 600 guardas trabalham apenas para proteger o perímetro. Câmera. O scanner corporal. Esqueci de tirar minha aliança de casamento. Isso precisa ser guardado ali. Esse scanner de raio-x de alta capacidade mostra até ossos e órgãos internos. É usado principalmente para escanear os recém-chegados, garantindo que ninguém tente esconder algo proibido em seu corpo antes de entrar. Eles costumam... Tá vendo? Não é igual aqui que a mulher entra com a porrada de coisa na parte íntima, que os caras entram com arma na parte íntima. É só uma questão de querer, né? Os objetos... ou tentar trazê-los na vagina ou no ânus. Cartões de memória, micro SD, micro... Qualquer semelhança não é mera coincidência. E não apenas isso, até carregadores de telefone. Outra busca corporal minuciosa foi feita. Tire os sapatos. Levamos cerca de 1 hora apenas para passar pela segurança, mesmo sendo convidados como imprensa, após meses de solicitações. Os guardas usam máscaras porque estão fazendo um trabalho arriscado aqui. Se forem identificados, pode ser ainda mais perigoso para eles frequentarem as cidades, devido às inúmeras conexões dessas gangues. Então eles precisam manter suas identidades em segredo. Por que você não usa uma máscara? Eu tenho que falar com eles cara a cara, olhando-os nos olhos. Eles já me conhecem, já sabem quem eu sou. Todos os outros usam máscara, ele não usa. Sei lá, ele acho que é uma espécie de diretor aí do presídio, alguma coisa assim. Quando um criminoso é capturado na rua, ele não carrega um documento de identidade nem fornece seu nome verdadeiro. Por isso, as digitais e fotos deles são coletadas aqui para serem registradas no sistema. Ao entrarem aqui, os detentos perdem todo contato com seus familiares pelo resto de suas vidas, pois as visitas familiares são estritamente proibidas. Também Cara, isso é estranho, né? Porque já pensou, o cara chega, não tem identificação e tudo mais, e aí ele, basicamente, ele vai ter uma espécie de novo registro, registrado a partir do que tu é quando tu chegou aqui. Então, é um negócio assim meio louco, né? Como se o cara fosse, sei lá, um indigente, né? Alguma coisa assim. Inclusive, quando chegou essa galera aí para o presídio, você imagina o risco, né, que pode ter acontecido bem no início, lá em 2023, de terem prendido, sei lá, pessoas inocentes, né? Sei lá, juntar massa ali no meio, vai que vem um inocente que tava lá só no meio da galera, que se parece com alguém, né?
Enfim, então sempre tem esse risco. E a pessoa, o cara, cair no presídio desse aí de segurança máxima, e a pena mínima aí, por exemplo, a galera que tem pena mínima é de 20 anos. Então, pô, tu passar 20 anos, alguns aí tem pena de 1000 anos. Cara, tu passar 20 anos pagando por um crime que tu não cometeu, corre sempre esse risco, a gente sabe que corre, embora, cara, esse não seja o caso da maioria, e não é por isso que você vai deixar de prender bandido, né? Enfim, mas tem o risco, né? Então, já pensou? É importante notar que um pequeno número de pessoas inocentes foi erroneamente preso durante a grande repressão, devido à política de... Olha aí, tá vendo o que eu acabei de falar? Pessoas inocentes serem presas, isso aí pode acontecer. Suas famílias não têm ideia de onde estão ou se ainda estão vivos. E esses detentos são as pessoas mais perigosas da Terra. O tipo de arma de fogo que usamos é um rifle T-65. Também temos essa outra arma de fogo, que é uma espingarda calibre 12, um rifle Sig Sauer, que nos permite manobrar em espaços apertados. Sempre que os criminosos são presos e levados para o ônibus, são usadas várias algemas e correntes para restringir seus movimentos e minimizar o risco de danos aos policiais. Já teve algum motim aqui? Até agora não houve tentativas de fuga. Seus papéis dentro das estruturas das gangues incluem assassinos de aluguel. O equipamento de controle de motim inclui proteção para a cabeça, escudo facial, proteção para o pescoço. Dá uma olhada aí na equipagem da galera, só coisinha simples, né? Cara, e é operação de terrorismo mesmo, que afinal de contas os caras são terroristas, né? Como a prisão é muito grande, temos que pegar esse ônibus. Estamos entrando na área do módulo. Para manter o país seguro, 1000 membros da equipe trabalham dentro do SECOT. Eles já tentaram escapar? Não. Eles poderiam tentar? Difícil. Porque eles teriam que passar por uma série de anéis de segurança. O SECOT foi erguido numa área isolada com sua própria infraestrutura, incluindo sistemas de energia e esgoto, para evitar qualquer tipo de interferência externa. Em caso de corte de energia elétrica ou problema de abastecimento de água, as cisternas e geradores manterão as operações por até uma semana. É muito tenso. Caramba, é uma viagem, né? Em poucos passos, estaremos cercados por mais de 2.500 detentos. Bom dia. Olha o bom dia. Ó, a galerinha aí, bom dia. Isso é tão intenso. Seus olhos em mim, seguindo cada passo meu. Estou fazendo contato visual com eles. São muitos por aqui. Cara, já pensou tu chegar, fazer um passeio ali na prisão, aí você se depara com esse cara te olhando, viu? Não, deixa eu ir embora, eu vou ali passear, mais tarde eu volto. Sem palavras. Nossa. Sinto desconfortável. Ó, dá uma olhada na cama aqui dos caras, né? Olha só aí, ó. Eles todos dormem aqui, ó, nessa espécie de beliche aqui, que tem uns 4 andares, esses beliches aí. Em cada cela dessa aqui ficam até 100 pessoas, né? E aí você olha que não tem colchão para os caras ficarem, né? Os caras deitam ali por cima mesmo. Por quê? Porque se tiver colchão, eles vão, gente, sei lá, fazer fogo, alguma coisa ali, e virar bicho, ou sufocar alguém com colchão. E eles dão aí apenas uma espécie de lençol e um paninho para eles poderem cobrir a cabeça, porque à noite aqui, eles não apagam as luzes ficam acesas aí a noite toda. Onde é que eles tomam banho? Aqui, cara, olha aqui um tanquinho aqui na frente. É aqui que eles tomam banho. Eles usam esse ambiente para tomar banho. Então não tem assim, tem um chuveiro, não. É tudo aí. Até as necessidades básicas dos caras e tal, é tudo aí a céu aberto. Tipo assim, não tem um negócio, eu quero privacidade para poder fazer o número 1, número 2. Não tem isso. É tudo às claras, entendeu? Tudo é aberto. Para quê? Para o cara não ficar sozinho e aquela coisa, ficar mente vazia a oficina de quem? Então, dá uma olhada que os caras estão tudo com a cabeça raspada. Também é uma questão de higiene, mas também de segurança, né? Por a questão do cara não esconder nada ali no cabelo e tudo mais, ou o cara puxar o cabelo do outro, querer matar o outro e tal. Então, assim, tem toda essa segurança aí dos caras aí. É muito interessante. Mas parece aqueles filmes de zumbis, né? Que é todo mundo assim meio que igual, a mesma cara, cabeça pelada. Os caras têm um olhar assim, meio pro horizonte, assim, meio que sem expectativa. Parece uma pessoa nova. Os caras ficam tudo olhando, sabe? E aí, tipo assim, que a gente não tem costume de ver gente diferente. É meio que uma linguagem meio estranha, né? Essa linguagem do olhar dos caras, o olhar vazio, né? E o que passa, a mensagem que passa no olhar dos caras é alguém que está dizendo, me solta daqui, que no dia que você me soltar,
eu vou fazer tudo de novo, eu vou fazer coisa pior. Imagina o tipo de conversa que rola aí com essa galera. Cara, não é uma conversa boa, deve ser tramando mal. E a pessoa, se um dia a gente sair daqui, o que a gente vai fazer e tal. Então, não tem, é meio difícil, né? Até porque a intenção deles aí já não é mais de só ressocializar os caras. A intenção deles agora mesmo é só de reclusão. Eles querem excluir os caras da sociedade e pronto. Entendeu? Então eles não vê que nas outras prisões de El Salvador, eles têm toda uma dinâmica, questão de ressocializar, colocar os caras para produzir, para trabalhar dentro dos presídios, parecem centros industriais. Aqui não, aqui a intenção deles é de excluir os caras da sociedade mesmo. Ó, não, a gente não quer que vocês voltem mais pra sociedade. Cara, vai já a pessoa, tu vai passando na rua, aí tem uma galera dessa te olhando desse jeito aí, mano, tu volta na mesma hora. Não, deixa eu saber qual dos líderes das gangues vão entrevistar. É proibido. Não podemos ultrapassar essa linha amarela. Eles são uns dos seres humanos mais perigosos da Terra. Cada detento aqui recebeu uma das sentenças mais longas que você pode imaginar em sua vida. A única coisa que não muda é que todos esses presos nunca sairão, nunca verão a luz do sol. As únicas pessoas autorizadas a entrar e sair são os funcionários e, às vezes, a imprensa, como nós. São 2 banheiros para 80 presos. É literalmente humilhante que esses detentos, assim como toda a sua confiança, sejam disciplinados aqui. E no mesmo lugar onde fazem as necessidades, também tomam banho. Para se limpar, usam conchas plásticas e uma única bacia compartilhada. Não há água corrente nas celas, então os prisioneiros têm que depender de um barril azul para beber água. Esses presos já fizeram parte das gangues MS-13 e Barrio 18, que controlavam os bairros de El Salvador. Essas gangues rivais passaram anos extorquindo dinheiro dos moradores locais e causando grande sofrimento aos salvadorenhos. Aqui estão as gangues Barrio 18 e MS-13, todas juntas numa cela. Isso mesmo, exatamente assim. Todo módulo é o mesmo. Todos eles vivem assim. Lá fora, entrar no bairro do outro poderia significar... Aí, galera, todo mundo tatuado, ó. MS, aqui, MS, aqui, 18 Street, né? Então a galera, todo mundo aqui é da gangue, né? Dá pra ver, tem uns que tem tatuado no rosto também, né? 18, o MS, cara, é muita tatuagem, né, velho? Muita tatuagem, nossa. Como convivem sem atacar um ao outro? Eles têm que aprender a viver juntos. Aqui estão numa prisão, não estão na rua. A maioria... O cara bota moral, né? O cara bota moral. Aqui é prisão, galera. Aqui não é brincadeira, não. Se baixar as guardas, os caras assombram mesmo. Você vê que o cara lá é durão também, né? Ter tatuagens de gangue no rosto é um sinal claro de que a pessoa é um dos membros mais impiedosos e de alto escalão da organização. Cruzar com um deles na rua era como encarar a própria morte. A tatuagem de chifres do diabo é um símbolo sombrio que representa a adoração ao demônio por parte desses indivíduos. Alguns até afirmam que cometeram seus atos sob o comando dele. Velho, aí realmente... aí não tem como, né? O cara que faz uma loucura dessa aí não tem como, não tem outra explicação. Tatuagem de lágrima significa que a pessoa tirou a vida de alguém. Caramba. Cara, então aí que tem uns sonhos sem lágrimas no rosto. Mas aqui eles não têm acesso a isso. Não importa o quão duro um criminoso seja, esse tipo de isolamento os quebra. Isso é necessário para o tipo de criminosos que temos aqui. Pessoas que em determinado momento se sentiram como deuses, simplesmente decidindo quem vivia e quem morria. Eles podem pedir perdão a Deus e que Deus os perdoe, mas aqui a justiça deve ser feita para tantas vítimas e é o mínimo que eles merecem. Perfeito. O cara foi preciso aí, velho. Eles podem pedir perdão a Deus e Deus perdoa, sim. Mas diante da sociedade, eles precisam pagar pela pena deles. Tipo, esses caras são os caras mais... Pô, esse cara falou tudo. Esses caras são os caras que se achavam durões. Para isso, eles precisam de penalidades mais duras do que eles. Cara, aqui, ó. Salva de palmas. Esse cara falou tudo. Eu já admirava ele desde o começo. Agora eu virei fã do cara. Acho que era diretor do presídio. Pô, que coisa legal. Esses caras se achavam durões. Agora eles se acharam leis e penalidades mais duras do que eles, para que eles possam ser quebrados. Pronto. É isso que nós precisamos na sociedade, né? É isso que nós precisamos. Chega de 34 tanta anos frescura. Qual o seu nome? Meu nome é Marvin Ernesto Medrado Vasquez. Qual sua idade? Eu tenho 41. Não parece ter 41. Você parece mais jovem, uns 35 anos. Você me disse uma coisa boa porque eu me sinto velho. Posso ver as tatuagens?
MS-13. Quando você se juntou a essa organização criminosa? Em 2004, mas comecei meu registro criminal quando eu tinha 11 anos. Como se envolveu pela primeira vez? Quando alguém é criado só com a mãe precisa trabalhar, você acaba indo pras ruas, você procura alguém para te ajudar. Eu disse, minha mãe é pobre, eu preciso de sapatos, de roupas, e aí eu comecei a roubar. Então eu precisava de uma figura paterna, porque eu não cresci com meu pai. Então eu procurei grupo de gangues, eu cometi um homicídio e vim aqui para El Salvador tentando mudar a minha vida, mas havia gangues aqui também, eu comecei a fazer a mesma coisa, então eu fui preso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que queria conquistar as coisas que eu decidia fazer na vida. E eu realizei tudo que eu queria fazer aqui, mas vim parar aqui. E isso é como o diabo paga as pessoas. Sim. Cara, olha só, como sempre tem uma história de vida, né? Aí hoje o pessoal fica nessa onda, não sei o que, de ser mãe solo, de ser pai solo, não sei o que mais. Cara, você vê a deficiência que sempre tem um ser humano, né? Quando não tem uma figura paterna, uma figura materna, precisa. A família é essencial na vida de qualquer pessoa, e não tem jeito. Claro que, mas tem tanta gente que é órfão, que não tem mãe, que não tem pai e tal, e que a pessoa conseguiu se superar. Sim, tudo bem, mas tem gente que não consegue. Quanto mais deficiente for uma família, quanto mais incompleta for uma família, mais problemas ela vai ter, mais deficiências ela vai ter. Tá aqui o resultado, nós estamos vendo. Então assim, isso é desculpa. Sim, tudo bem, as pessoas elas podem ficar se vitimizando, né? Isso acontece, a gente sempre vai procurar um motivo para se vitimizar, mas não vamos deixar de lado essa questão importantíssima que é a questão da família. Se você não tem uma referência familiar, se você cresce jogado aí, sei lá, cuidado por você, seja lá quem for, você não tem a atenção necessária da família, então naturalmente você vai sim crescer uma pessoa deficiente. Por mais que você seja uma pessoa de bem, por mais que quando você crescer você seja uma pessoa honesta, mas a deficiência ela vai continuar ali, isso é fato. Essa organização criminosa, você precisa acabar com a vida de alguém? Sim, Mas a primeira vez foi um familiar, certo? Porque você tem que ganhar território pra sua gangue. Desde minha mãe, meu pai, meu filho, tudo isso por causa das gangues. Quer dizer, eu podia estar com a minha família na América, nos Estados Unidos, ter uma vida melhor, mas você sabe, né? Tomamos decisões erradas e essa é a causa disso. E é por isso que eu digo aos jovens, ei, vai pra escola, escuta tua mãe, escuta teu pai. Não vive essa vida que a gente vive, porque não tem saída. Quantos você já matou? 5, 10? Quantos? Não, se você falar sobre o que eu costumava fazer depois da prisão, provavelmente seriam mais de 50. Provavelmente sim. Caramba, mais de 50 pessoas, muita gente, né? Você tem que fazer isso às vezes. Como se sente ao saber que nunca mais verá sua família, já que está aqui? Eu me sinto mal porque a última vez que eu vi meu filho, ele tinha 5 anos e agora ele tem 21. Eu quero vê-lo, eu quero dizer, ei, não faça a mesma coisa que eu fiz, não faça a mesma coisa que o teu pai. Tem uma vida melhor. Suas vítimas nunca mais verão seus entes queridos. Você também nunca verá a sua família. Como você lida com suas emoções? Como sentir falta de alguém? Eu me sinto mal, às vezes eu digo, eu deito na minha cama, eu penso em muitas coisas, às vezes eu choro. Qual sua motivação para se manter vivo? De um dia mudar minha vida e encontrar Deus na minha vida, eu disse a Deus, ei, me perdoa pelo que eu fiz. Ok. Cara, é muito vazio, né? O olhar é muito vazio, você vê a pessoa completamente perdida, cara. No caso desse aí é triste, a gente se compadece, né? Por mais que a pessoa tenha um histórico, enfim, aterrorizante, mas, cara, é um ser humano, né, que tá aí. E como a gente fala, o cara vem cheio de traumas e frustrações. Não é uma defesa, né, para que o cara tenha liberdade, claro que não. A gente queria que esse sistema fosse implantado em todos os países do mundo e nós teríamos menos violência, com certeza, mas não deixa de ser um ser humano, né? Uma pessoa que está aí, uma família que ficou para trás, mais um filho que cresceu sem o pai, que não necessariamente precisa se enveredar pelos caminhos da violência, mas que é um filho que também cresce com uma deficiência paterna. Assim como ele falou, cresci com uma deficiência paterna e isso para mim é um trauma, o filho dele também vai seguir nesse ciclo, né? Então, é triste.
A mensagem do governo salvadorinho é clara. O crime não é mais tolerado e a punição é severa. El Salvador já teve a maior taxa de vidas perdidas devido ao caos generalizado. Durante seu pico, 104 a cada 100 mil pessoas perderam a vida num único ano. Governos anteriores fizeram acordos de trégua com esses grupos, mas isso não conseguiu trazer uma ordem duradoura. Apesar da controvérsia em torno dos métodos do governo atual, até 2023 a taxa caiu drasticamente para 2,4 por 100 mil habitantes, posicionando El Salvador entre os países mais seguros do mundo pela primeira vez. Até agora. Governos que ficam tentando negociar com o crime. É um absurdo isso, pelo amor de Deus. Como é que eu vou ficar negociando com líderes de facções? Ó, galera, dá uma trégua aí no crime, nos roubos, nos tráficos. Pelo amor de Deus, para com isso, né? O governo ele tem que interferir com a força, é aquela coisa, pô, como o cara falou aí, os caras têm que sentir que existe uma força mais dura do que a força deles, senão eles vão continuar fazendo aquilo que eles fazem sempre, né? Então não é um negócio, eu vou pedir, implorar para os caras darem uma trégua, levantar a bandeira branca. Agora, os resultados são inegáveis. A paz voltou aos bairros. O número estimado de membros de gangues ultrapassou 50 mil. Mas essa realidade mudou para sempre quando, em 2019, um jovem de ascendência palestina chamado Nayib Bukele venceu as eleições presidenciais em El Salvador. Ele lutou contra a corrupção, levou funcionários corruptos a julgamento, travou uma guerra implacável contra gangues terroristas sem medo. Ele derrubou seus líderes, prendeu seus membros e construiu para eles a maior prisão da América Latina. O cara mostrou aí como é que é a receita para você resolver esse problema, né? Você vê que o cara chegou, a política pública para resolver, prendeu os criminosos, não só os criminosos, mas os corruptos, que também são criminosos, porque é diferente de falar, corrupto é um criminoso, um bandido, né? Que é essa galera que está numa escala maior, que não é vista, mas que o crime só acontece na base, só acontece lá no chão por causa deles, né? São os políticos, é a galera que está aí nas partições públicas e tal. Essa galera aí são eles quem são os grandes responsáveis pelo crime, né? E o crime acontece aqui em última instância porque eles permitem lá em cima. Então, você vê que não adianta você ter uma prisão dessa aí de segurança máxima se você não tiver uma política também muito bem estruturada e bem organizada para prender os corruptos, bandidos que estão nessa orquestração de todo esse sistema, né? Eles não parecem estarem mudados, né? Não parecem estarem ressocializados, porque a intenção da prisão aí não é essa. Muito pelo contrário, aí é uma galera, são leões que estão enjaulados, mas que se forem soltos, eles vêm para devorar mesmo a presa. A grande maioria, eu acredito na mudança, acredito que alguém pode mudar e tal, mas a grande maioria aí, você percebe pela face, pelo olhar, o semblante dos caras, não é um semblante de quem quer mudança, não. Então, acho que o governo aí tomou a decisão correta. Eu espero que isso aí seja também um motivo de espelhamento para os outros países, não é isso? Se você gostou de assistir, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Até o nosso próximo encontro. Valeu, obrigado.